Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui vamos falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento, aqui comigo está, como sempre, o Alan Gani. Muito bem-vindo, Gani. Prazer falar contigo novamente nesse Portfólio Global que está começando agora. Prazer é meu, fico já ansioso para toda quarta-feira a gente fazer este programa. Ah, pois é, Gani. Ô, Gani, a Bolsa Brasileira tem caído há pelo menos 4 meses e já acumula uma queda de mais de 10% só agora em 2021. O momento é desafiador por causa da inflação, todo o cenário que o mundo está passando. Por outro lado, as bolsas internacionais, principalmente as americanas, vêm renovando recordes e seguem em alta mês após mês. Esse movimento tem atraído cada vez mais os brasileiros que buscam exposição a ativos no exterior para fugir da volatilidade do mercado brasileiro e também de todo o ruído que o cenário doméstico oferece. Para muitos investidores, são os ativos dolarizados que estão garantindo a rentabilidade da carteira ou até mesmo impedindo a queda do patrimônio. Ô Gani, como que você está vendo todo esse cenário aí? O que você pode falar para a gente sobre, a gente sempre fala toda semana, né? Sobre essa diversificação, sobre a importância da gente fazer uma exposição lá fora. Então, fatalmente, quem tem exposição em ativos em dólar, seja via BDRs ou seja com investimentos direto no exterior, está dormindo muito mais tranquilo, dado que a Bolsa tem apanhado muito nos últimos meses, né? E assim, Felipe, a gente tem que lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral, então costuma ser no Brasil anos de alta volatilidade, né? E aí, de novo, né, você ter uma exposição no exterior ajuda a conter essa volatilidade da carteira, né? Então, é muito bem-vindo a gente falar em diversificação, mas não só na diversificação dentro do país, né? Quando a gente fala em diversificação, muita gente só pensa em diversificação nacional, mas existe um risco sistêmico, por mais que se diversifique no Brasil e todos os ativos estão sujeitos a ele. Então, é muito importante a gente falar de investimentos no exterior, que hoje ficou cada vez mais fácil, né? É isso aí, Gani. Por isso que hoje a gente vai conversar com o Alan Gani, que está aqui, também recebendo nos nossos estúdios aqui na BMC News, o Alexandre Cruz. Ele que é sócio da Atmosphere Capital, uma gestora de recursos com foco em mercados desenvolvidos. Em outras palavras, a gente vai falar aqui de estratégias, também de oportunidades, que o Alexandre analisa aí no mercado internacional. Vamos então chamá-lo aqui, o Gani, o Alexandre, na minha tela. Muito prazer em recebê-lo aqui, Alexandre. Muito bom poder falar contigo, bater um papo sobre esse assunto que está ganhando cada vez mais espaço, né, nas rodas de conversas entre os investidores, que é basicamente como fazer uma diversificação internacional também. Prazer falar contigo. Obrigado aí à BMC News pelo convite, obrigado ao Alan por viabilizar aí que a gente possa trazer para o público de vocês aí um pouco do nosso conhecimento, do que a gente está vendo no mercado fora do país. Maravilha. Alexandre, então vamos começar falando sobre esse tema central aqui do nosso programa, né, que é diversificação e oportunidades no mercado internacional. Queria saber sua visão, por que o brasileiro deveria ter parte do seu patrimônio lá fora e quais são os principais pontos positivos dessa exposição, na sua opinião? Bom, quando a gente olha globalmente, né, algumas pesquisas trazem aí para a gente estimativas de quanto os investidores ao redor do mundo têm fora do seu país, né? A gente tem aqui, o brasileiro tem muito o que a gente chama de home bias, que ele fica muito focado, muito fechado em ativos do Brasil. Por quê? Você tem uma bolsa, um mercado de capitais relativamente desenvolvido, títulos de renda fixa, uma indústria de fundos muito robusta. Então, você tem uma série de alternativas aqui, e o investidor brasileiro, e também uma legislação que por muito tempo impedia ou dificultava que o brasileiro pequeno e médio investidor investisse fora, e mesmo os nossos fundos de pensão, todo mundo com grandes restrições para investir fora do país. Isso vem melhorando ao longo dos últimos anos e outras alternativas vêm surgindo, né? Quando a gente olha globalmente, acho que tem alguns exemplos aqui, né? O Chile é um caso peculiar, mas 70% da poupança chilena está fora do Chile.
Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, você tem um sem número de ativos que os chilenos acessam fora do seu mercado. Nos Estados Unidos, que são o mercado mais desenvolvido do mundo, onde se a gente começar a falar que existe de ativos à disposição nos Estados Unidos, a gente fica até amanhã aqui e não vai terminar, né? Então, você tem uma gama muito grande. Mesmo assim, 40% dos investimentos dos americanos está fora dos Estados Unidos, seja, de novo, América Latina, Europa. Enquanto isso, só 5% do patrimônio do brasileiro está fora do Brasil. Acho que a gente tem um espaço muito grande e para isso você precisa ter conhecimento. Então, a gente muitas vezes fala de investir, eu acho que vocês aqui na BMC News têm um papel muito relevante, muito importante nisso, de trazer conhecimento para isso e, enfim, acho que é muito importante a gente entender e saber o que tá fazendo, porque, como eu estava falando, né, existe o sem número de oportunidades é grande, mas também existem algumas armadilhas, então por isso que eu acho também importante a gente falar de como a gente gosta de olhar para isso. Perfeito, legal. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando a gente fala em investimento no exterior, as pessoas logo vêm à mente assim, bom, eu vou investir na Amazon, eu vou investir na Apple, Google, essas empresas aí, vamos chamar assim, mais glamurosas, né? Como é que fica esse processo aí? Vale a pena investir nessas empresas? São gigantes, né? A gente pensa em investir nas melhores empresas, a gente tem que ir por aí ou não? Como é que a gente faz esse processo de seleção aí? Eu acho que é natural quando o investidor está começando a conhecer uma coisa nova, que é o investimento fora do seu país, ele vai nos nomes que ele conhece. Então hoje as pessoas têm produtos da Apple, eles têm produtos da Google, elas consomem isso. Então você tem você sente uma proximidade com relação a isso. Porém, não necessariamente a maior empresa é a melhor empresa. E mais que isso, ela não necessariamente é a melhor oportunidade de investimento. Então, uma coisa que a gente sempre olha enquanto gestores, analistas, poxa, eu tenho aqui uma empresa, eu tenho um modelo de negócio que eu gosto, eu entendi, mas esse modelo de negócio ele vai me apresentar resultados crescentes, ele vai melhorar ao longo do tempo ou ele já chegou num tamanho muito grande? O quanto essa empresa tem de inovação? Qual é o porquê que eu estou colocando o meu dinheiro? Quando a gente estava falando agora há pouco, né, de diversificação. Diversificar por diversificar não necessariamente vai te trazer o melhor retorno. Por isso, a gente sempre busca oportunidades que tragam retornos. Daí eu acho que a importância de muitas vezes o investidor buscar as opções que estão fora desse, vamos chamar de mainstream, né, das empresas super conhecidas. Você tem os Estados Unidos, como eu estava falando, né, com oportunidades que você tem empresas muitas vezes regionais que são listadas, empresas grandes que valem 8, 10, 15, 20 bilhões de dólares, que são totalmente desconhecidas aqui do investidor brasileiro e que a gente pode estudar e buscar retornos positivos. Alexandre, uma outra pergunta que eu tenho, você comentou, diversificar por diversificar acaba não fazendo muito sentido, tem que olhar as empresas, tem que olhar a rentabilidade, tem que olhar vários pontos, né, de atenção para o investidor. A estratégia de diversificar no exterior seria uma forma de buscar empresas, setores ou tipos de negócios diferenciados do que a gente já tem no Brasil? Você acha que é importante a gente fazer essa visão de coisas que a gente não encontraria facilmente no Brasil, ou empresas e setores que a gente tem a disponibilidade aqui no Brasil, mesmo estando lá fora, seriam interessantes para buscar esse tipo de investimento? Olha, eu tenho uma visão muito assim, particular. Eu acho que sempre existem boas oportunidades de investimento. É uma questão de você olhar o momento e entender aquele modelo de negócio. Mas é claro que existem discussões de temas que não estão no Brasil hoje. Por exemplo, hidrogênio. Todo mundo vê o hidrogênio como combustível, assim, falado hoje, né, como o hidrogênio como sendo um dos combustíveis do futuro, na substituição dos combustíveis fósseis. Como é que você pode entender isso? Como é que você pode olhar para isso? Hoje no Brasil você não tem empresas que estejam sequer olhando para isso. Acho que os nossos temas são muito mais
corriqueiros, né? Então, a gente não tem até essa oportunidade, todas essas discussões de energia limpa que a gente tem, os instrumentos que a gente tem para atingir são muito pequenos. Mesmo no setor agrícola, né? Talvez o Brasil que dá certo, né? Do interior, do agronegócio, você não tem hoje para o investidor um número razoável de empresas de agro na bolsa, ou seja, e lá fora você tem essas empresas que muitas vezes se alavancam no crescimento do agronegócio brasileiro, uma empresa de fertilizantes, de sementes, ou seja, você tem um sem número de oportunidades com relação a isso. Tem um outro tema também que a gente gosta muito, que a gente tem estudado lá na Atmosphere, são combustíveis a partir de resíduos, né? Então a gente tem uma empresa investida que ela coleta resíduos de óleo de restaurante, coleta resíduos de frigoríficos e transforma isso num diesel ecológico. Isso é um tema que está muito distante da nossa realidade econômica e que lá, de alguma forma, tem sido viabilizado por conta de políticas que incentivam esse tipo de investimento, de negócio. Então, você abre um leque muito maior de oportunidades, sem contar, é claro, que você tem empresas também que poderiam ser iguais às empresas brasileiras que a gente tem aqui de varejo, mas eu acho que esse tema de supercrescimento, você tem muitas oportunidades lá fora. Alexandre, e quais setores hoje, pensando aí já um pouco dentro, né, da estratégia de vocês na Atmosphere, né, que vocês olham aí com atenção? Olha, a gente busca ter sempre um portfólio muito equilibrado, muito diversificado, justamente por conta disso que a gente vinha falando, né? Você não pode, quando o investidor tem uma carteira, ele tem aqui, né, pensando na alocação dele, ele tem a Bolsa Brasileira, ele tem renda fixa pré-brasileira, tem títulos de inflação e tem também os títulos pós-fixados e ele quer diversificar para o exterior. O que a gente entende que faça sentido também dentro do nosso portfólio, ter uma diversificação que busque um retorno razoável, sempre ajustado a risco, porque eu acho que muitas vezes você tem pessoas que compram uma ação hoje, pegam 5, 7 dias de um mercado, vamos dizer que a gente chama de um rally, e vão sair e vão achar que fizeram um grande negócio, mas muitas vezes não teve tanto estudo, né? Foi muitas vezes sorte, mas quando a gente fala da diversificação, hoje a gente tem olhado muito hidrogênio, como eu citei antes, é um setor que a gente entende, a gente vê boas oportunidades de um setor que tem muito para se desenvolver, você tem a transição do que está ainda hoje, que se usa o hidrogênio cinza, que vai passar para o hidrogênio azul, e que chegará no futuro no hidrogênio verde, ou seja, você tem uma cadeia de transição muito grande para isso. Toda energia limpa, desde eólica, solar, passando por toda a infraestrutura de transmissão que você precisa para isso, porque os parques de energia solar e eólica não necessariamente vão estar localizados onde eram as antigas termoelétricas. Então, você tem toda uma cadeia de investimentos para isso que a gente gosta de olhar. Gestão de resíduos sólidos também é um setor que a gente tem olhado bastante. Saneamento, mesmo o saneamento é um tema da moda na política brasileira, na Bolsa a gente tem poucos temas, mas quando a gente vai lá para fora, você tem toda uma tendência secular aí de mudança de saneamento, de um setor que mesmo sendo maduro nos Estados Unidos, você ainda tem grandes oportunidades. Eu acho que esses são alguns dos temas que a gente gosta. A gente também olha muito para o setor de commodities, que você sempre tem uma necessidade para desenvolver toda essa infraestrutura de transmissão e as próprias usinas que vão ser construídas. Você tem toda uma cadeia de suprimentos aí que a gente vê com bons olhos. A gente entende que há oportunidades muito, muito interessantes, mesmo as empresas de petróleo que estão fazendo a sua transição para energia limpa. Então, existem vários temas aí que a gente tem olhado. Vocês olham também empresas de tecnologia, além do setor energético? Tecnologia é uma coisa que a gente gosta muito, só que é interessante, né? Quando a gente fala em tecnologia, o lugar comum leva a gente para as empresas de software. As empresas de software, elas não necessariamente são empresas de tecnologia. Você tem um sem número de empresas que estão ali fazendo
desde drones até instrumentos ópticos para essas telecirurgias. Então, você tem oportunidades de empresas que estão investindo em lentes de primeiríssima geração, assim, de tecnologia de ponta, para que daqui a 5 anos, 10 anos, com toda uma infraestrutura de 5G à disposição, você aqui no Brasil possa se consultar com um médico nos Estados Unidos e talvez faça uma cirurgia de lá. Então, mas para isso você precisa de tecnologia. Tecnologia não necessariamente é só software. Você tem hardware embarcado para isso, você tem muita coisa, transmissão de dados de forma rápida, né? Para você fazer uma cirurgia à distância, é uma coisa que você vai precisar de internet de primeiríssima geração. Então, eu vejo, a gente tem muitas oportunidades, a gente olha para isso também. Uma das teses que a gente mais gosta lá é uma tese de bens de capital com bastante tecnologia embarcada. Então, é um sem número de oportunidades que a gente tem aí à disposição. E dentro da tese de energia, da tese de energia, Alexandre, vocês estão mais para essa tese de energia limpa? Você acha que isso é o futuro ou não, né? Quer dizer, o mundo ainda é muito dependente de petróleo e continuará sendo. Como é que você vê essa questão? Olha, Alan, essa pergunta ela vale trilhões de dólares, né? Você tem aí toda uma cadeia já montada sobre isso. Você tem algumas discussões de necessidade de limpeza da matriz. Eu acho que na prática a gente não precisa nem entrar na discussão de que a poluição causa isso ou aquilo. A gente pode pensar de fato para onde estamos indo. E o lugar para onde nós vamos hoje é uma mudança de matriz. A mudança de matriz vai existir, ela está sendo e ela é bem-vinda, porque quanto mais renováveis forem os combustíveis, mais importante é essa mudança de matriz. Então, eu acredito muito numa composição de várias fontes energéticas. Se a gente construir um mundo aí de 100, 150 anos, com base até mais, né, em combustíveis fósseis, desde carvão, passando por petróleo. Hoje o gás natural é visto como um combustível de transição, e passar para isso você precisa de uma complementariedade de matriz, porque acho que a gente viu no começo do ano no Texas, né, que aconteceu que os parques eólicos tiveram problemas, não conseguiram gerar, congelaram. Como é que você faz isso? Você tem que ter a bateria, você tem que ter o backup. Então, e não só a produção, geração, o armazenamento de energia é uma coisa importante para que você tenha essa regulação do sistema, porque essas energias renováveis, quase que por definição, elas chegam num ponto que você não sabe que dia vai ventar, que horas vai ventar. Aqui no Brasil mesmo, a característica da geração eólica é que ela gera muito mais à noite, de madrugada, quando o consumo é baixo. Como é que eu faço para otimizar isso, para eu ter, inclusive, linhas de transmissão que elas não sejam subutilizadas, que elas vão ficar ociosas durante o dia e vão transmitir à noite? Como é que eu posso fazer uma complementariedade entre a eólica e a solar? Funciona? Então, eu acho que tem um caminho muito vasto e o mundo vai precisar de energia para sempre. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai discutir sim energia. Acho que os combustíveis fósseis foram até motivos de conflitos aí no último século e acho que essa transição de matriz energética é super importante para as próximas décadas. Não dá para falar não são só os próximos 5 anos, são as próximas décadas. Tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você vai saber de cor, Alexandre, mas você sabe se tem alguma ETF de hidrogênio? Dado que você falou aí do hidrogênio, ou alguma empresa, né? Qual seria a empresa que investe em hidrogênio? A gente lá olha bastante para isso, inclusive a nossa política de gestão, a forma que a gente gosta de fazer gestão, a gente olha as empresas. Então, a gente tem empresas que estão investindo, são empresas de gases industriais, empresas que, se você for olhar hoje, elas estão no setor de químicos, só que elas têm investido muito nesse aumento, nessa transição, né, para o hidrogênio. E a gente gosta sim de olhar os ETFs muitas vezes porque os temas de investimento, muitas vezes eles
eles têm momentos de bolha. Então você tem, hidrogênio é o tema da moda. Aí as empresas que estão investindo em hidrogênio começam a ter uma performance muito boa e de repente aquele tema se esgota. O hidrogênio como tema fica muito caro. Ela passa a ser uma tese muito boa dentro de um setor caro, porque aquelas empresas talvez não gerem retornos consistentes com aquele preço que está se pagando por ela. Então a gente estuda muito os ETFs para fazer as nossas proteções. Tá? Então eu não lembro de cabeça agora o ETF que é ligado a empresas de hidrogênio, mas a gente tem isso mapeado porque a gente usa isso dentro do nosso universo, né, da forma que a gente gosta de fazer gestão do nosso fundo lá. A gente tem as empresas e muitas vezes usa os ETFs para fazer a proteção setorial. A gente compra uma ou duas empresas que a gente entende que são as empresas que têm a melhor relação de risco-retorno e opera vendido no ETF como uma proteção. Alexandre, eu tenho uma pergunta aqui para você, porque a gente fala bastante de exterior e a gente tem visto um movimento que é global da inflação, né? E também toda essa questão que veio depois da pandemia, das cadeias de produção, de várias restrições, escassez de alguns produtos e tudo mais. E isso impactou, claro, aqui a Bolsa Brasileira, a gente está vendo tudo o que acontece e também o cenário doméstico, ele está tumultuando aí a vida do investidor brasileiro. Olhando para fora, esse cenário um pouco mais macro, esse cenário de inflação, esse cenário de escassez de alguns produtos, esse cenário também de até alguns tipos de intervenção de Estado, a gente vê na China, a gente está vendo agora lá nos Estados Unidos a questão do petróleo. Como que isso é colocado ali na hora de vocês analisarem se a empresa vai ter um crescimento maior, se a empresa vai ter um crescimento menor, se ela está exposta a esse tipo de questão também, dessa conjuntura? Como que vocês fazem para olhar para esse cenário um pouco mais macro? Vocês acabam não olhando muito para isso ou olham mais para a empresa? Não, isso é super relevante, isso é um tema, assim, quando a gente volta, né, as empresas encerraram recentemente a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, isso foi um tema super corriqueiro nas discussões. A gente tem empresas que a gente investe que são empreiteiras, por exemplo, né, que elas provêm infraestrutura e teve coisa que projetos que não foram entregues, que tiveram atrasos justamente por essa falta de componentes. Então esse tema ele não é exclusividade do Brasil. Acho que o Brasil acaba sofrendo, porque o Brasil historicamente é uma economia muito fechada, então você tem muitas vezes poucos parceiros, poucas linhas de navios que chegam no Brasil, então economias mais abertas tendem a sofrer menos com isso, mas dada a situação que ocorreu nesse último ano aí, essa ruptura das cadeias globais de suprimento, ela atingiu todo mundo, tá? Não é um problema exclusivo do Brasil, isso resultou em atrasos de entregas, seja de obras, de componentes, empresas que fornecem equipamentos de altíssima tecnologia para caças, navios de alta tecnologia, elas faltou chip, faltaram componentes e de fato isso vem impactando e as empresas vêm falando que esse impacto deve durar pelo menos até a metade do ano que vem. Ou seja, é uma coisa que vai demandar investimento, talvez não só restabelecer as antigas cadeias, mas também se fala em construir outras fontes. Os Estados Unidos está olhando muito para isso, para diminuir um pouco a dependência que os Estados Unidos têm de suprimentos que venham de outros lugares. Então, alguns investimentos em empresas que vão produzir componentes da cadeia dentro dos Estados Unidos, justamente para se proteger desse tipo de problema. E acho que você tocou num outro ponto que é fundamental, que é a inflação, né? A inflação, a gente pode discutir aqui ou acolá onde a inflação está maior, mas a inflação é não é legal falar isso, mas não chamar de uma nova pandemia, né? Mas ela está
ela alastrou pelo mundo todo, né? Sim, global, eu tenho um artigo escrito na revista OS sobre isso, a pandemia da inflação. Eu acho que, não sei se... o título é esse, pode falar, posso pandemia falar? da inflação. Então, Tem de respaldo, fato, né? ela vem se alastrando, seja assim, causada por empresas que fecharam, que não voltam mais, e aquela capacidade acabou. Então, o que a gente faz? Até você ter um ciclo de investimento onde alguém se sinta confiante para colocar o seu dinheiro para investir, para criar uma nova cadeia de produção, então isso vai demorar algum tempo para se restabelecer e os preços vão se ajustar. Então, uma discussão que a gente tem lá também é sobre repasse da inflação do mercado de trabalho, né? Nos Estados Unidos a gente vê os sinais do chamam de labor inflation, né? Empresas que consigam repassar isso, empresas que não conseguem repassar, a gente olha com muito cuidado, porque por mais que as nossas teses elas estejam olhando para o longo prazo, você ter uma empresa que você vai fazer uma alocação hoje, só que os próximos 2, 3 trimestres ela vai ter uma pressão de custos, não necessariamente volta para aquilo que a gente estava falando, né? A empresa certa no momento errado. Então, é você entender essa diferença entre o preço que ela está na tela e o que você entende que ela vale e o quanto isso vai mexer aí ao longo do período do seu investimento. Ô Alexandre, muita gente, né, quando fala em investimento no exterior, fala assim, bom, eu não vou entrar agora porque as bolsas nos Estados Unidos estão numa máxima histórica, né? E aí, o que você tem a dizer, contra-argumentar em relação a isso? Isso aí é uma outra coisa interessante, que é a máxima histórica ela não vale para a bolsa toda. Por isso, é importante você selecionar os ativos. Então, é isso que a gente faz, buscar as empresas que não estão, que a gente entende que não estejam sobrevalorizadas, que estejam em setores que, não vou dizer que ficaram para trás, mas que tem ainda muito crescimento. Por isso que a gente tem falado dessas teses inovadoras, né? Quando a gente falou de tecnologia, a gente não cita a Apple, não cita o Google, não porque essas empresas não desenvolvam tecnologia, elas desenvolvem muita tecnologia, só que a gente entende que elas foram vencedoras nesse momento, desse ciclo econômico que a gente viu da pandemia, mas a gente vê outras oportunidades de empresas que podem dobrar, triplicar, e mesmo em setores considerados velhos, como eu falei de saneamento, mas agora há pouco, né, é um setor de infraestrutura, um setor regulado, né, onde você tem tarifas, aquela discussão de base de ativos e tal, você tem oportunidades gigantescas de empresas que estão crescendo, seja por privatização desse setor nos Estados Unidos, que ainda existem muitas empresas de saneamento públicas, então você tem privatização disso, você tem a consolidação, né, de uma empresa privada maior que vai comprar 2 ou 3 empresas menores e tem muito crescimento que você pode buscar. Mas aí volta para a necessidade de você estudar, entender as oportunidades e não ficar só olhando para os índices, olhando para as grandes, né, as chamadas blue chips. Você tem eu não chamo nem de segunda linha, é primeira linha também, porque são empresas que valem 10, 15, 20, 30, 50 bilhões de dólares. Ou seja, você não pode dizer que uma empresa que vale 20 bilhões de dólares seja uma empresa de segunda linha, né? Que desenvolve tecnologia. Você pode citar algumas dessas empresas aí, talvez que esteja no radar dos investidores brasileiros? Talvez a gente possa conhecer aqui? Até assim, quando a gente fala, né, da Bolsa Brasileira, você tem, né, basicamente 3 tipos de empresas. Empresas estatais, empresas de dono e empresas que são subsidiárias de multinacionais. Tem uma empresa que é a multinacional, né, que a gente gosta, que a gente tem estudado, que a gente tem na carteira, que é a AES. AES. Que talvez o pessoal conheça, a AES Brasil, né, que é uma empresa aqui de energia renovável, que eles têm aqui hidrelétricas no estado de São Paulo, estão investindo muito em parques eólicos, mas a gente gosta muito da AES Corp lá fora, tá? É uma posição importante que a gente tem dentro dessa tese da transição energética, tá?
ela tem criado ela tem feito investimentos em limpar a matriz, ela tem saído de combustíveis fósseis, buscado investimentos em energia limpa e muito no que a gente chama de transição energética, buscado investimentos em baterias, feito parceria, por exemplo, falando do Google, né? A AES fez uma parceria para suprir a energia para o Google. Todo o Google para ser suprido por energia limpa numa parceria entre a AES e o Google. Eles fizeram eles tinham uma joint venture, né, que eles têm com a Siemens, que eles acabaram de fazer o IPO lá nos Estados Unidos, a Fluence, uma empresa que com investimento pequeno, que foi super bem recebida pelos investidores, que está investindo nessa transição energética, nessa energia de ponta. Então, é uma forma que acho que tem muitas oportunidades, sim, nesses temas. Eu falei antes, né, dessa empresa que a gente olha, que é a Darling, que faz diesel, a gente chama de diesel verde, que não é o biodiesel que você faz aqui, que você esmaga a soja ou mamona e faz. Ela coleta resíduos de óleos e transforma isso num combustível que é comprado por um preço 3 a 4 vezes superior a um galão de óleo diesel comum. Ou seja, são aí teses que a gente entende que são muito interessantes, que a gente tem acompanhado e tem no nosso portfólio. Boa. Alexandre, tem umas perguntas aqui para você no nosso chat. O Rodrigo Lopes, ele está perguntando assim, se você podia falar um pouquinho dos prós e contras. Eu não sei se você conhece de urânio, mas pelo menos da tese do hidrogênio que você falou. E aí ele fala assim, eu coloco isso porque quem defende o urânio, por exemplo, se vale da questão de energia limpa, tecnologia dominada. Então, é claro que quando você vai olhar um investimento, você olha também o contra também, o que aquilo pode dar errado, as perspectivas num cenário um pouco mais caótico, assim. Quais seriam, então, na sua visão, esses cenários, né, os contras, para essas teses aí que você acabou trazendo para a gente? Legal, acho que o urânio foi uma pergunta super legal. Obrigado aí, Rodrigo, pela pergunta, de dar a oportunidade para falar sobre isso, né? O urânio é um combustível que ele foi esquecido, né? Como foi citado, é uma tecnologia dominada, mas ela foi esquecida durante muitos anos porque você tem o problema da gestão do resíduo, né? O resíduo tem aí é o que a gente chama de economia, né? Uma externalidade muito negativa, então isso a gente ficou, é uma coisa que fez com que, dados os acidentes que houve no passado e o que fazer, né, mesmo quando você não tem acidente, é uma coisa que precisa ser tratada com muita responsabilidade. Então isso, eu acho que continua sendo o grande desafio. A tecnologia nessa questão da gestão do resíduo, ela avançou muito, os resíduos em termos volumétricos são pequenos, é uma coisa que você tem desenvolvido tecnologia para reduzi-los ainda mais, para inativá-los e deixar o resíduo cada vez mais menos perigoso. Então, eu acho que sim, como eu falei lá atrás, né, são componentes para uma matriz. Quem sou eu para falar de grandes erros, né? Mas na minha visão aqui, o maior erro que você pode ter é concentrar, e isso vale para investimento também, né? Concentrar tudo. Você tem, todos os seus investimentos estão em renda fixa, todos os seus investimentos estão em bolsa, todos os seus investimentos estão no exterior. Isso tende a não ser bom. Isso vale muito para a matriz energética. Então, dentro do que eu falei, né? O gás é visto hoje como combustível de transição. O urânio tem sim, acho que a sua importância na matriz energética. Ele precisa se tornar um ator relevante pela segurança que ele tem, a estabilidade, porque uma usina termonuclear você consegue ligar e desligar a hora que você quiser. Então você ter uma usina solar que gera durante o dia com um complemento nuclear é muito positivo para que você tenha um sistema mais barato, porque você vai ter a mesma linha de transmissão, o mesmo transformador sendo usado durante quase que 24 horas por dia. Então, acho que isso é um ponto que, assim, eu concordo com o Rodrigo aí que fez a pergunta, né, que o urânio é super importante. E com relação a contras do hidrogênio, acho que hoje o principal o contra do hidrogênio é que ele ainda não está dominado, então você precisa ter um domínio perfeito da tecnologia e os custos que ainda são muito altos. Ele não é viável você entender que você vai encher o tanque do seu carro com hidrogênio e sair andando por aí. Ele não é viável ainda. A tecnologia precisa ser
melhor desenvolvida e também os custos ainda são muito altos, né? Então você tem que otimizar isso, por isso a necessidade de investimentos em pesquisa que as empresas estão fazendo aí para viabilizar. Você falou eu achei legal, né? Não concentrar os investimentos só em renda fixa, só em ações, só no exterior, etc. e tal. Você tem uma porcentagem, Alexandre, para dar assim pro afegão médio, né, que queira investir? Ele fala, bom, quantos para começar no exterior? Quantos? Olha, isso vai muito do perfil da pessoa, do horizonte de investimento, né? Eu acho que é sempre uma questão de a pessoa que está buscando ali ter um bem daqui a 3 anos, quais são os principais riscos que ela tem que ter? Então, acho que é importante a pessoa saber onde ela quer chegar. O exemplo que eu brinco, né? Você vai viajar, você quer praia, neve, cultura ou festa. Então você tem que saber exatamente onde você quer chegar. E quais os instrumentos para isso? Uma pessoa que não quer, que ela tem um objetivo claro, que ela vai poupar durante tanto tempo para comprar uma casa, por exemplo, os imóveis sobem muito com inflação. Então talvez o cara tenha que ter uma exposição maior a essa proteção de inflação. Agora, quem já está numa fase de... e aí você não vai fazer 100% disso também, né? Porque você pode ter as oscilações. Eu acho que investimentos, quando você fala em diversificação, o investimento no exterior é para um perfil super conservador. Você tem as réguas, né? Os bancos trazem isso, as assessorias, essas boutiques aí, as plataformas, né, que a gente chama, então tem todo um perfil de risco, mas eu acho que pelo menos 5% do portfólio deveria estar exposto a isso. E você tem hoje formas baratas, formas simples, rápidas, né, investimentos... assim, eu falo, o nosso fundo você começa com R$5.000, que não é um ticket muito alto. Você acessa um produto de investimento no exterior com, vamos dizer, se uma pessoa que tenha R$100.000 para fazer um investimento e queira fazer essa diversificação e colocar 5%, ele já consegue. Então, você tem aí um sem número de opções para fazer, e aí nos perfis mais sofisticados, a pessoa que entende, que você tem, por exemplo, produtos de investimento no exterior com a exposição ao dólar e sem exposição ao dólar, porque também tem essa discussão, porque você pode falar, eu não quero, eu tenho, os meus gastos aqui são todos em reais. Eu não quero ter exposição à flutuação das taxas de juros da Bolsa Brasileira, eu consigo, mas eu não quero ficar em dólar, porque vai que o dólar cai e eu perco o meu poder de compra. Então, você fica com investimento no exterior, mas com a proteção para ficar em reais. Então, as opções são cada dia maiores, você tem cada dia mais opções para que você diversifique a sua carteira. E assim, eu diria que 5% é aí que é o que o brasileiro tem hoje, se você botar todo mundo. Eu acho que seria o mínimo para você começar, e os perfis mais sofisticados que possam chegar aí até 30%, 40%, mas, de novo, isso é uma questão que a pessoa tem que saber onde ela quer chegar, né? No exemplo da viagem, não adianta nada você comprar uma passagem para Bariloche se você quer chegar em Paris. Boa. Boa, maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui na reta final do Portfólio Global. Agradecer o Alexandre por estar aqui com a gente. Já pedir para você deixar suas considerações finais aí para o nosso telespectador, Alexandre. Mais uma vez, claro, agradecendo você estar aqui com a gente hoje. Não, acho que é só agradecer a oportunidade, todo o time aí da BMC News que fez o convite, dizer que a gente está aí à disposição sempre que vocês precisarem, e acho que a palavra que vocês usam aqui, né, no programa de vocês de diversificação é a palavra-chave para que você consiga chegar no equilíbrio, né? A gente fala muito em A ou B, preto e branco, mas tem muitos tons de cinza aí, e a diversificação te ajuda a chegar no ponto de equilíbrio, que não o que vai nos levar aí para frente. Muito bom. Gani, só consideração final aí, amarra toda essa conversa que a gente teve hoje aí, deixa sua consideração final também. Olha, eu queria primeiro agradecer ao Alexandre, o pessoal no chat gostou muito aqui, várias perguntas, né? A gente percebe quando gostou, quando tem um monte de perguntas que a gente não conseguiu responder pelo tempo, né? Então a gente deixa já para uma próxima. E eu acho que o Alexandre aí tocou num ponto nessa questão da transição energética, que é algo que vale a pena
é uma grande discussão global, né? E às vezes o Brasil aí está à margem, né? Dessa nova matriz energética, né? E aí, nesses investimentos lá fora, a gente encontra urânio, a gente encontra hidrogênio, entre outras fontes de energia. Então, fica essa dica aí para o nosso público. Maravilha. Gani, sempre um prazer. Alexandre, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação, claro, as oportunidades no mercado internacional. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.